Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar um pouquinho de resumos. Como que eu preparava meus resumos para o concurso da PRF? Muita gente me pergunta se deve ou não fazer resumos, leitura com grifos, e a galera fica muito maluca aí porque não sabe o que vai fazer. Tem gente que fala que não gosta de fazer resumos, tem gente que fala que só estuda por grifos, tem gente que fala assim que não deve ser feito resumo porque vai perder tempo. E eu vou explicar para você como que realmente os resumos me ajudaram e ajudaram muita gente aprovada. Eu tenho muitos amigos que sempre estudaram fazendo esse tipo de resumos, anotações, e a ideia do vídeo de hoje é que eu fale para vocês um pouquinho como que eu preparava esses meus resumos. Eu vou mostrar aqui os modelos que eu fazia, mapas mentais, em que momento eu acredito que seja o ideal para você preparar isso e de que forma realmente ele vai te ajudar. E se você tem gostado aqui dos vídeos do nosso canal, cara, pô, me ajuda aí, dá o like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, compartilha o canal para que mais pessoas conheçam esse nosso trabalho aqui, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Então pessoal, aqui é o Matheus Santos do canal Projeto Concursado e hoje nós vamos falar sobre resumos. Resumos eu acredito que é uma das melhores técnicas de estudos para você aí que está se preparando para concursos públicos, porque o resumo ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar nas futuras revisões. Muitas pessoas às vezes me perguntam como fazer uma boa revisão e tudo mais. Eu acredito que para você fazer uma boa revisão, ou você vai trabalhar com revisão por questões, ou por resumos, ou por grifos, enfim, existem várias formas. Eu gostava muito de preparar meus resumos, e aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fazia os meus, tá? Eu normalmente, pessoal, eu utilizava uma pasta assim, ó, uma pasta sanfonada, beleza? E essa pasta aqui, eu colocava algumas etiquetas. Se você ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, ela tem algumas etiquetas que eu colocava aqui, direito penal, administrativo, constitucional. Então, basicamente, eu preparava meus resumos e eu colocava nessas pastas, tá? Então vocês podem comprar isso daqui nessas lojas que tem pela internet, no Mercado Livre. Uma pasta bem baratinha. Eu gostava muito de organizar dessa forma. Tem gente que gosta, por exemplo, de fazer em cadernos. Eu não gostava muito de cadernos porque no caderno, muitas das vezes, acabava a matéria, eu já estava numa outra disciplina. Então, a não ser que você utilize um caderno para cada disciplina, e aí fica bom para você, beleza? Mas basicamente, gente, como que eu estudava? Eu já falei aqui no canal para vocês que eu estudava por meio de materiais de PDF, tá? Eu dava muita prioridade para o PDF, utilizava poucas videoaulas. As videoaulas eram mais quando eu tinha uma dificuldade, por exemplo, em física, raciocínio lógico, e aí eu partia para videoaula. Mas normalmente o que eu fazia? Eu li o PDF, né? Eu utilizava o PDF, fazia leitura, fazia alguns grifos ali com o próprio Foxit Reader, né? Que eu já até falei sobre isso. Inclusive eu vou deixar aqui um vídeo no card para vocês aí como um software legal aí para vocês estudarem PDF, né? Como estudar PDF lá pelo Foxit, lá fazendo grifos, é bem legal. E aí, pessoal, eu fazia esses grifos e quando eu finalizava o meu PDF, eu preparava um resumo, tá? Hoje eu não acredito que seja tão bom fazer dessa forma. Eu já indico uma outra forma, que seria você ler o PDF e aí depois dessa leitura do PDF, você fazer questões, né? Questões comentadas, e aí quando você tiver um entendimento do que é mais importante, né, através dessa análise das questões comentadas, aí sim você preparava, né, você deve preparar o seu resumo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fazia, tá, gente? Eu sempre abusava das canetas coloridas, olha só, se vocês observarem aqui, eu utilizava mesmo, comprar aquelas canetas Stabilo, né, rosa, até algumas ali atrás, eu utilizava essas canetas porque me ajudava demais. Eu achava, assim, muito importante, eu colocava assim, isso aqui, um quadradinho azul, esse tópico rosa, por exemplo, aqui, uma resolução embriaguez ao volante, resolução 423 do CONTRAN. Então eu colocava aqui o artigo 65, dirigir sob influência, blá blá blá, colocava aqui o que era importante, ó, qualquer concentração de álcool, puxava muito essas setinhas, ó, então vocês observaram, eu colocava aqui como que era feito o teste, fazia umas marcações aqui com grifos também, né, colocava aqui, poderão ser admitidos aqui o uso do etilômetro, prova testemunhal, não sei o que, eu colocava bem bacana aqui nessas setinhas, ó, esse resumo aqui já era uma outra resolução do CONTRAN que eu tinha feito, essa era uma das formas que eu utilizava, e também, pessoal, eu fazia dessa forma aqui, ó, como se fosse um mapa mental, né, então a ideia do mapa mental aqui, já tem uma ideia central, e aí eu puxava as setinhas, então, por exemplo, aqui a resolução do tacógrafo, então resolução resolução do tacógrafo. E aí eu puxava aqui a setinha, ó. É um aparelho mecânico, tem um eletrônico e tem um conjunto computadorizado, né? Então deve disponibilizar a qualquer momento as informações das últimas 24 horas. Então observem que meus resumos, eles eram bem dessa forma, tá? Colocava aqui as principais informações e aqui também, né? A parte de resolução sobre a nova habilitação, puxava a setinha. Então esse formato aqui é o de mapa mental. E tem aqui o resumo que eu preparava nesse padrão mesmo A4 com uma tabelinha. Então observem que eu usava aqui
esse papel, né, sulfite ou A4 para preparar esses resumos, tranquilo? E aí, pessoal, eu gosto muito de utilizar porque eu sou aquele tipo de cara que só aprende se eu escrever. Aquele negócio de só grifar, para mim, não funciona, né? Tem gente que fala, não, só estuda com grifo e depois faz questão, depois faz revisão. Só que eu sou aquele tipo de cara que gosta de anotar. Inclusive, você, deixa aí no seu comentário se você é essa pessoa também que só aprende a se escrever, se anotar, se você gosta de fazer resumo, se você não gosta, por que você não gosta, tá? E aí vocês falam assim, pô, Matheus, mas resumo, eu vou perder muito tempo, cara. Tem muita coisa para eu estudar, me ajuda. Como que eu vou fazer tanto resumo se tem muitas matérias? Pessoal, eu também não preparava resumo de tudo. Se vocês olharem aquela minha pasta ali, eu não preparava resumo, por exemplo, de português. Português eu já utilizava uma outra forma de estudar, que eu vou colocar aí o link aí na descrição também, de como que eu estudei português, como que eu quase gabaritei uma questão apenas de português. Vou deixar aí na descrição para você assistir um outro vídeo de como que eu estudava português. Por exemplo, raciocínio lógico. Matheus, você também fazia um monte de resumo? Não. Raciocínio lógico é aquela matéria que eu praticamente fazia esses post-its. Colocava um post-it na parede com as fórmulas lá, as equivalências, enfim, as fórmulas que eu precisava, da função, do primeiro grau, segundo grau, PA, PG, aquelas coisas todas. Eu colocava em post-it mesmo na minha parede, ou seja, eu não utilizava resumos de raciocínio lógico também. Então, assim, não eram todas as disciplinas. Eu só utilizava naquelas disciplinas que efetivamente eu precisaria desses resumos depois para fazer revisões. E aí vocês me perguntam, pô, Matheus, mas eu não vou perder tempo? Cara, você pode gastar muito tempo para fazer o resumo agora, no início da sua preparação, você vai estar começando e tudo mais, só que lá na frente, quando você precisar fazer as revisões, esses resumos eles vão te ajudar demais, cara, tu não tem noção. Eu praticamente só olhava meus resumos no final da minha preparação. Para vocês terem uma ideia, um pouco antes de fazer a minha prova, quando eu estava lá no estacionamento da escola para fazer minha prova da PRF, eu estava com a minha pasta sanfonada e estava lá olhando meus resumos, porque eu já estava acostumado a fazer revisão por eles, eu conseguia praticamente ler todas as resoluções do CONTRAN que eu tinha já, todo esse... Vocês viram aqui o bizu como eu fiz, né? A resolução do CONTRAN aqui, ó, bem bisurada, eu já tinha tudo bacana, ó. Então, praticamente isso aqui, ó, nos dias anteriores à prova, na semana da prova, me ajudava demais. Então, pô, o que você acha melhor? Ter um monte de grifo lá para você ter que reler um monte de grifo depois, ou você ter gastado tempo para preparar um resumo antes e agora você pode utilizar esse resumo da melhor forma que você quiser, fazendo revisões. Então, é muito legal. Outra coisa, pessoal, quando você fizer o resumo pela primeira vez, não se preocupe em ficar anotando coisas demais, não. Por quê? A ideia é que você procure ali dentro dessas questões o que realmente é mais importante e aí você precisa depois complementar. Por exemplo, eu fazia esses resumos e se de repente eu fazia um simulado lá do Projeto Missão, que era o projeto que eu utilizava, tá? Vou deixar também o link aí na descrição aí para vocês verem quando que é o melhor momento de vocês fazerem esse simulado. E aí eu fazia esses simulados no Missão e de repente eu vi uma informação nova. Então se, por exemplo, aqui no tacógrafo eu vi uma questão nova lá, uma coisa que eu não tinha anotado aqui. Pô, nesse momento eu puxava uma outra seta, puxava uma seta aqui e complementava. Ou seja, eu estava aprendendo na questão um determinado tópico e agora eu estava jogando por resumo. Então assim, você vai começar ele meio cru e depois você vai complementar com informações. A ideia é que no final da tua preparação ali, quando você já tiver com uma boa bagagem, o teu resumo seja o melhor material que você tenha. Como assim, Matheus? Isso mesmo, o melhor material não é do curso A, do curso E, do curso não sei o que. O melhor material é o que você prepara. Então essa é a ideia, você preparar um resumo para ser algo de qualidade, para te ajudar lá na frente. Matheus, eu preciso necessariamente fazer em A4? Não, você pode utilizar o caderno como eu falei, você pode utilizar aquelas fichas pautadas, isso aí é com você. Mas se você quiser uma indicação, pode fazer, eu aconselho você a fazer, porém não faça de tudo. Lembre que eu sempre falo para vocês aqui, nada é engessado, nada é absoluto, então utilize as técnicas, sabe, como uma forma realmente de te ajudar. O resumo ele pode te ajudar para alguma coisa, mas pode te atrapalhar para outras, né? Os grifos podem te ajudar, por exemplo, lei seca. Lei seca eu não fazia resumo, pô. Lei seca eu não fazia resumo. Lei seca eu praticamente fazia grifos, né, da lei realmente. Botava lá o PDFzão, ou direto do site do Planalto, jogava pro Word e ficava praticamente fazendo essa leitura lá. Não tinha por que eu ficar anotando. Eu ia ficar louco, pô, fazer um monte de resumo de lei seca não faz sentido. Então olha só como é que é a ideia que eu tô dando para vocês. Prepare os resumos com qualidade. Um bizu que vocês podem fazer de repente, pessoal, é o seguinte: se você estuda, por exemplo, por aulas, videoaulas,
Você pode, por exemplo, assistir lá, vou assistir a videoaula 1 e a videoaula 2. Depois você volta para a videoaula 1 e pega lá, de repente, o material complementar, que normalmente os cursos têm ali um PDF complementar, e aí nesse momento você já faz como uma revisão, preparar um resumo daquela aula. Olha só que legal, você já assistiu 2 aulas pelo menos, agora você volta para fazer um resumo da primeira aula e um resumo da segunda aula. Então, de certa forma, você vai ganhar um pouquinho mais de tempo. Ou se você, por exemplo, estuda por PDF, uma ideia legal, de repente, seria estudar lá 2, 3 PDFs e depois voltava, né? Estudava por meio de grifos e tal, e depois voltava para fazer uma revisão desse primeiro PDF e já aproveitava e anotava os principais tópicos, já começava a fazer um resumo, anotava, né? Matheus, eu não gosto de anotar, dói muito meu dedo. Cara, faz resumo no digital, né, no computador. Tem um cara que eu gosto muito de seguir aqui no YouTube, né, no Instagram, que se chama Hugo, ele tem um canal bacana, Hugo Concursos, e ele faz os resumos dele naquele aplicativo Evernote, né, muito bacana. Então ele já tem tudo organizado no computador. Você pode, de repente, testar fazer isso. Eu sou muito cara de anotar, eu gosto de anotar, então para mim não funciona utilizar os aplicativos, entendeu, gente? E aí você pode organizar numa espécie de pasta dessa sanfonada que vai ficar muito bacana, beleza, pessoal? Então, assim, eu espero que vocês compreendam a ideia desse vídeo. Eu não tô aqui para dizer que resumo é absoluto. De repente, você não gosta de fazer, beleza, é a forma. O importante é como vai funcionar para ti. Eu sempre digo para vocês, não é porque funcionou para mim, porque lá no Evernote funciona pro Hugo, porque lá o fulano usa outra forma, que vai funcionar para ti. Você tem que testar, não adianta. Não adianta, Matheus, porque o fulano falou que não presta. Pô, cara, não é assim. Não vou dar ouvido. Não, pra ti talvez funcione. Pra mim os resumos funcionaram demais. E até hoje, cara, se eu precisar estudar alguma coisa, eu vou continuar fazendo, porque pra mim ajuda muito, beleza? Então isso funcionou pra mim. E se você, cara, tem gostado dos nossos vídeos, se você gostou mais desse vídeo aí de resumos, falando um pouquinho, eu vou estar sempre trazendo aí outras ideias, outras conversas aqui pra gente. Deixa o seu like aí realmente, pessoal, sabe? Isso me ajuda demais. Se inscreve no canal, compartilha com aquelas pessoas também que gostam aí de concursos, pessoas que ainda não conhecem o canal, convida pra vir conhecer aqui, beleza? E tamo junto, segue lá no Instagram, Matheus Santos, vou deixar o link aí na descrição, grupo do Telegram também, e até a próxima, valeu!